padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Tome conta do nosso coração e fecunde nosso coração a alegria de estarmos aqui por graça de Deus para proclamar a palavra ao redor de nossa mãe, que nos inspira, caminha conosco e nos ajuda para respondermos ao chamado, como ela é exemplar para nós, que Deus nos faz. Hoje é a primeira sexta-feira deste mês de janeiro deste ano. O grande convite permanente é que tenhamos em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, como se dirige o apóstolo Paulo, convocando aos filipenses para assim viverem. Por isso, vamos deixar que a pergunta que Jesus fez aos discípulos de João que o seguiam, seja feita a mim, a você, ao seu coração. O que estáis procurando? Eles responderam, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu com um convite a nós, vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Profundo e interpelante, meu irmão, minha irmã, é o que nos aponta o comentário sobre o Evangelho de João, Santo Agostinho. Ao ver o que passava, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de um modo todo especial, pois os discípulos também são chamados cordeiros. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Jesus diz isso no capítulo 10, versículo 3 do Evangelho de Lucas. E esses mesmos discípulos são ainda chamados de luz. Vós sois a luz do mundo. Mateus, Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 14. Mas não no mesmo sentido em que foi dito. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Cristo é o Cordeiro em sentido único, pois só ele é sem mancha e sem pecado. Não porque suas manchas tenham sido retiradas, mas porque nele jamais foi encontrada mancha alguma. De fato, qual é o significado do que João afirmava do Senhor? Eis o Cordeiro de Deus. Não seria o próprio João também um cordeiro? Porventura não era um santo e o amigo do esposo? Mas Jesus é o Cordeiro de Deus de uma forma única. Pois somente pela singularidade do sangue daquele Cordeiro que é Jesus é que os homens puderam ser resgatados. Observemos o que aconteceu. João diz, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram falar e seguiram Jesus. No entanto, eles ainda não o seguiam em caráter definitivo, pois isso só aconteceu quando ele os chamou para deixarem a barca. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, o que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Amado e amada de Deus, é preciso procurar para encontrar. Procuramos muitas coisas e muitas coisas encontramos. Aliás, na verdade, entre muitas coisas que procuramos, as procuramos não adequadamente e por isso encontramos aquilo que não é adequado para nós. Procuramos, pois, a Ele, Cristo. Escutando, como os discípulos de João escutaram o seu mestre dizer, eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, perguntou, o que estáis procurando? O coração nosso é um coração que procura, cada um de nós sabe. Eles então disseram, mestre, onde moras? Jesus os convida, vinde ver, isto é, caminhem comigo. Vejam como é o meu ritmo de vida.
Vejo o horizonte que marca o caminho de minha missão. Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e permaneceram com ele naquele dia. Nasce dentro deles um novo tempo. Por isso André, irmão de Simão Pedro, que era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus, vai ao encontro do seu irmão Simão e lhe anuncia, dando testemunho. Encontramos o Messias, o Cristo. Conduz então Simão Pedro a Jesus, que olha para ele e diz: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. O encontro com Cristo muda a vida de cada um de nós. Somos então chamados a compreender e viver à altura da grandeza de nossa filiação a Deus, nosso Pai, como sublinha nas sentenças São Máximo Confessor Abade do século VII. O Verbo de Deus nasceu, segundo a carne, uma vez por todas, mas pela sua bondade e condescendência para com os homens, quer nascer sempre espiritualmente naqueles que o desejam e que o procuram. Quer tornar-se criança que vai se formando neles com o crescimento das virtudes e manifesta-se na medida em que pode compreender o quem o recebe. Se não se comunica com o esplendor de sua grandeza, não é porque não deseje, mas porque conhece as limitações das faculdades receptivas de cada um de nós. Assim, o Verbo de Deus revela-se sempre a nós, de modo que nos convém, e contudo ninguém pode conhecê-lo perfeitamente por causa da imensidade de seu mistério de amor. Por isso o apóstolo de Deus, considerando com sabedoria a força desse mistério, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Ele contemplava esse mistério sempre novo que nunca envelhece para a compreensão da inteligência humana. Nasce o Cristo, Deus que se faz homem, assumindo um corpo dotado de uma alma racional. Ele por quem tudo que existe saiu do nada. Amados e amadas de Deus, supliquemos a graça desta compreensão, para que, tocados na mente e no coração, nosso testemunho seja qualificado. Unidos, amada Mãe Maria, supliquemos confiantes. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira